que fazemos quando fazemos análise? Esse é o tema de mais um episódio do podcast Meu Lacaniano Favorito. E essa é uma pergunta que o Lacan faz no seu primeiro seminário, Os Escritos Técnicos de Freud, o qual eu vou deixar a referência com a página aqui na descrição desse vídeo, e que ele tenta responder essa questão ao longo de todo o seu ensino, nos seus 27 seminários. Todavia, ele se esgota falando acerca do que se faz quando se faz análise, contudo, sem chegar a uma conclusão definitiva. Ainda no seminário 1, ele diz que a psicanálise é uma ciência, só que é uma ciência do um. E essa é uma questão que atravessa o dia a dia e a rotina daquele que pratica a psicanálise mais precisamente. Porque no dia a dia, quando as pessoas chegam para procurar tratamento, ou até mesmo os leigos, rodas de amigos, de conhecidos, de pessoas que nos procuram, uma das tantas e diversas perguntas que são feitas é: como é fazer análise? O que é que eu levo para a análise? E, de fato, essa é uma pergunta que nós só conseguimos responder em ato, ou seja, fazendo análise. Contudo, eu queria pensar em algumas questões e pontos que são cruciais, que assim eu considero, para o ato de fazer análise. Ir para uma análise não é simplesmente ir e falar, ir e dizer do que pensa, ir e dizer do que acha. Eu costumo dizer que para fazer análise você não precisa estar em sofrimento. Muitas vezes as pessoas nos procuram porque estão passando por um sofrimento amoroso, por uma decepção, por problemas na família, crise de ansiedade, crise de depressão. E para fazer análise você não precisa estar em sofrimento. O que você precisa para fazer análise é uma questão a respeito de si, de como você leva a vida e de como você existe. Isso é o mais importante. É por isso que o próprio Lacan nos alerta que autoconhecimento não é uma demanda para análise. Porque, em suma, o que seria o autoconhecimento? Autoconhecer-se nada mais é do que tomar consciência do que os outros disseram sobre mim. Porque, exemplo, eu me chamo Humberto, mas esse nome foi alguém que me deu. O meu pai, a minha mãe, um conhecido, sugeriu um nome. Eu gosto de sopa, mas eu gosto de sopa porque sopa tem uma memória afetiva. Foi minha avó que me apresentou e me ensinou a gostar de sopa. Então, tudo que nós achamos que somos foi alguém que disse sobre nós em algum momento da nossa vida. Por isso que saber disso não serve para um trabalho de análise. Serve para um trabalho de análise aquilo que você ainda não sabe sobre si mesmo. É por isso que é tão difícil nós falarmos sobre alta em psicanálise, né? A gente tenta, de alguma forma, falar sobre o final de análise. Esses últimos tempos eu tenho me questionado, né? Existem muitos estudos por aí, muitos congressos, seminários, as escolas se ocupam de pensar sobre isso, né? De quando uma análise termina. Mas uma pergunta eu tenho feito recentemente que é: quando uma análise começa? E tudo isso para tentar chegar a esse ponto da pergunta que o Lacan faz e que ele mesmo não responde. Porque é uma pergunta muito ampla. O que nós fazemos quando nós fazemos análise? O Lacan, em alguma medida, diz que essa é uma resposta que precisa ser particular, individual de cada um. O que nós fazemos quando fazemos análise? Não, fazemos amor de transferência, nós nos desconhecemos, nós conhecemos a outra face de nós mesmos. Existem muitas respostas, a poesia também entra, os psicanalistas poetas entram como uma tentativa de dizer desse indizível do que se faz quando se faz análise, mas fazer análise tem muito mais a ver, na minha compreensão, não do ir se escutar. A gente tem muito isso em psicanálise, né? De eu vou para uma análise me escutar, eu vou para saber mais de mim. Eu discordo em alguma medida disso. Nós não vamos para uma análise para nos escutarmos. Nós vamos para sermos escutados. Isso é um outro ponto que é mais curioso, né? Eu acho que em alguma medida nós podemos nos escutar, mas se dar conta do que você está dizendo é diferente de se escutar. E eu acho que é esse o trabalho do psicanalista. É escutar
e marcar no discurso algo que convenha ao sujeito se dar conta acerca do que ele próprio está dizendo. Então, o que é que fazemos quando fazemos análise? Nos damos conta daquilo que estamos dizendo. Dizendo a quem? Ao nosso analista. É por isso que não existe uma autoanálise. E aí eu volto ao ponto. O que é necessário para fazer análise? Uma questão. E essa questão ela já vem pronta? Não. É uma questão que é construída com o próprio analista. Então, Humberto, eu quero fazer análise. O que é que eu faço? A quem eu busco? Primeiro que procure alguém da sua confiança, de preferência alguém indicado, alguém que você acompanhe, saiba da seriedade do fazer dessa pessoa. Depois que você, em alguma medida, vá para falar. É uma questão que eu tenho feito às pessoas que se candidatam aos meus pacientes, que é, você tem tempo? E digo tempo cronológico mesmo. Uma análise não é um espaço para respostas e resultados rápidos. Não é que uma análise não tenha resultado. Uma análise, na verdade, ela tem efeito. E para que esses efeitos da análise eles sejam colhidos, você precisa em algum momento falar, plantar a sua fala e regá-la com mais fala para poder colher disso que virar num depois. Você não se constituiu e se construiu como você é do dia para a noite. Em alguma medida, levou tempo para ser quem você é hoje. Então, para encontrar a outra face de você mesmo, a outra faceta, que é uma faceta de você mesmo, leva um tempo. E talvez seja esse tempo que nós precisamos para construir uma interrogação, uma questão a respeito de nós, que não será respondida, mas que será colocada questão sobre questão, e passaremos não mais a procurar respostas, mas a fazer interrogações a respeito de nós mesmos, sem esperar muita resposta nesse sentido.